Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal. Agradecer a participação de todo mundo aí. Quem não tiver inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque a gente sempre está colocando alguma novidade, alguma dica bacana aí para mexer com software de geoprocessamento, com PyQGIS e com outras ferramentas de geotecnologias. Bom, a dica de hoje é referente a uma solicitação do Rodrigo aí, que já me pediu há alguns dias, né? Ele fez nos cursos que eu dou lá, ele mostrou para a galera um script que ele havia feito lá sobre abrir CSVs, né? E achou interessante materializar isso de alguma forma. Falei para ele que ia fazer isso aqui no canal e chegou a hora, vou fazer aqui para materializar isso. Estou devendo para ele tem um tempo já isso aí. Bom, qual que é a ideia, né? A ideia é o seguinte: eu tenho aqui, ó, uma pasta com vários arquivos CSVs, né? E cada arquivo CSV aqui, ele tem coordenadas x e y, tá? Como se eu fosse adicionar um texto delimitado no QGIS. Só que se eu fosse adicionar um por vez no QGIS, isso daria um trabalhão, né? Porque no QGIS eu tenho que ir lá na vírgulazinha, adicionar como texto delimitado, colocar o campo e tal. A ideia é automatizar isso, abrir tudo de uma vez. O Rodrigo ele fez até esse momento, abrir tudo de uma vez esses caras, cada um ali na nossa lista de camadas, né? Então eu vou um pouquinho além de abrir cada um, eu vou mostrar como a gente juntar todos esses caras e criar um arquivo só. Bom, utilizando o PyQGIS aqui, vou abrir o Python Console, tá? Vou abrir aqui o meu Note aqui, né? O bloco de notas aqui para eu digitar meu código e vou começar a brincadeira. Como que vai ser aqui? A primeira coisa, eu preciso definir um caminho, onde que estão meus arquivos, tá? E ele está em /home, /newmar, downloads, naquela pastinha arquivos que eu falei para vocês. Vou aumentar um pouco isso aqui, ficar mais fácil de vocês lerem. E eu vou precisar percorrer esse cara aqui e identificar todos os arquivos que eu tenho lá para começar a trabalhar, né? Então vou usar aqui um for root directory e files in os.awk e vou colocar aquele path ali. Como ele me dá uma lista de files, né? Então vou colocar aqui, ó, for file in files. E vou falar para ele printar cada arquivo aqui para a gente saber se ele está retornando certinho para mim. Então vou lá, beleza. Retornou todo mundo que está naquela pasta lá. Agora o que eu preciso fazer? A primeira coisa, para eu abrir um arquivo CSV, né, com PyQGIS, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Eu tenho que ter o caminho do arquivo, só que no começo, né, eu preciso que ele comece assim, ó, com file : e daí o caminho do arquivo. Tá? Isso é uma característica aí para a gente adicionar arquivo de texto delimitado pelo PyQGIS. Então eu vou construir isso para que ele funcione. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, full path, beleza? O que vai ser meu full path? Vai ser essa string aqui, né? Só que aqui é um cara só. Eu vou concatenar ele com quem? Aí eu vou usar os path.join com o meu root daqui do momento do meu for e com o meu file, tá? E para a gente ver se isso funcionou, eu vou colocar aqui full path para ele printar para a gente aqui. Beleza, ó, do jeito que eu quero. File, // e daí aqui até o nome do meu arquivo. Uma outra coisa que eu preciso é que, além dessa partezinha aqui para carregar, eu tenho alguns parâmetros que eu coloco junto aqui na URI, que a gente chama, né, do arquivo, para ele carregar esse arquivo no QGIS. E esses parâmetros, eles são construídos assim, ó. Vou criar uma variável parameters aqui. Ele é uma string que começa aqui com interrogação. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é qual o tipo do arquivo. No caso aqui, entre aspas duplas, eu vou colocar CSV, com letra minúscula, tá? CSV. Aí eu vou juntando os parâmetros com e-comercial. Qual o outro parâmetro que eu preciso dizer? Qual que é o delimitador desse cara aqui? Tá? E no caso aqui o meu delimitador, como vocês viram lá no arquivo que eu abri, é a vírgula. Além disso, né, eu vou colocar outro parâmetro aqui que vai ser os campos x e o campo y. Então eu tenho x field, esse é o parâmetro, vai ser x, tá? E comercial de novo, y field
quem que vai ser o parâmetro, que vai ser o y. Como eu estou trabalhando com dado geográfico, eu vou colocar outro parâmetro, que é o sistema de referência de coordenadas, que é o CRS. E esse cara aqui, ele vai ser EPSG. Como eu sei qual é o sistema de referência de coordenadas do meu dado, que é 4326, vou colocar aqui 4326. Então, com isso, a gente tem os parâmetros que a gente vai juntar aqui com o fullpath, tá? Para a gente criar a nossa URI aí, para a gente abrir o nosso arquivo de texto delimitado. Então, o primeiro é o tipo, que é CSV, o delimitador, que é a vírgula, o campo X, que é o X na nossa tabela, o Y e o sistema de referência de coordenadas, beleza? Como eu criei um fullpath aqui e ele veio até aqui, eu posso adicionar aqui parameters. É uma string, né? Então eu posso só juntar aqui mais parameters. E vamos dar um print no fullpath de novo para ver se ele funciona certinho. Então beleza, olha lá. Veio aqui result, type, beleza, tudo certinho do jeito que eu preciso. Tranquilo. Então deixa eu carregar isso aqui para cá de novo, limpar isso aqui. Agora eu preciso abrir esse cara, né? Para eu abrir esse cara, eu posso criar aqui uma camada, aqui uma variável vLayer e usar o QGS Vector Layer, tá? Que a gente usa aí no PyQGIS para a gente abrir. E o que eu vou colocar aqui? O fullpath, beleza? Que eu construí ali em cima. Eu vou dar um nome para esse cara aqui. Esse nome pode ser o file ali, menos a extensão. Então, eu vou colocar aqui, ó, file, que vai do 0 até o -4, tá? É como se fosse, se eu tenho lá assim, ó, result, underline 001.csv. Então, o que eu estou fazendo? O result, isso aqui é o file, né, que está dentro do meu for. O que eu estou fazendo é excluir esses caras aqui para ele vir só o result 001 aqui, como nome do arquivo, tá? Então, coloco aqui o file. E uma outra coisa importante, quando eu quero adicionar, quando eu vou adicionar com o QGS Vector Layer, usualmente a gente usa o driver do OGR, né, para abrir um shapefile, para abrir um geopact ou outro cara. Nesse caso aqui, como é um arquivo de texto delimitado, um CSV, a gente tem que dizer que ele é um delimited text, tá? Vai ser o tipo de cara que a gente vai abrir. E eu poderia carregar esses caras no QGIS, né? Então eu posso vir aqui com QGS project.instance.add map layers layer e aqui dentro o meu vLayer, tá? Fazendo isso aqui, a gente já resolve aquela parte lá que o Rodrigo falou pra gente, né? Então, eu executando esse cara aqui, ó, ele já vai carregar para mim todos os caras aqui, né? Os múltiplos CSVs aí. Então, a primeira parte do nosso problema já está resolvido. Tá aqui todos os caras, né? Já estão com cores diferentes aqui, conforme foi adicionando. E tá aqui a minha lista, beleza? Mas eu quero também mostrar uma outra parte. E se por um acaso eu não quisesse que viesse dessa forma para mim, né? Se eu quisesse que ele varresse a pasta e daí juntasse todo mundo e criasse só um arquivo CSV para todo mundo, né? Com todos os pontos. Então é isso que a gente vai fazer. Vou descer esse cara um pouquinho para baixo. Vou criar uma variável aqui em cima chamada layer. Aqui o vLayer eu vou fazer assim, ó, layer.append e vou jogar o vLayer. Então, em cada momento do for, ele vai carregar um cara e jogar lá dentro. Ele vai criar uma lista de QGS Vector Layers. E a partir dessa lista, o que eu vou fazer? Eu vou usar um processing do QGIS, né, para criar uma variável chamada export aqui, por exemplo. E vou usar aqui, ó, processing.run. E vou colocar aqui para baixo. O que eu vou usar nesse cara aqui? Eu vou usar um algoritmo nativo lá, né, cara? Native Merge Vector Layers, vírgula, e vou colocar os parâmetros aqui. Quais são os parâmetros que eu vou colocar? Primeiro parâmetro, né,
ele sempre vem com uma chave, vai ser o layers. E quem que vai ser os layers que eu vou colocar aqui? Vai ser aquela minha lista que eu criei lá em cima, layer, tá? Aí, outro parâmetro que eu tenho que colocar aqui é o CRS, né, que são meu sistema de referência de coordenadas, que no caso aqui vai ser o EPSG 4326. Só que esse EPSG 4326, ele precisa ser um QGS Coordinate Reference System, tá? Ele tem que estar dentro desse cara aqui. Aí uma vírgulazinha e meu último parâmetro, que é um output, que eu vou deixar na memória. Memory. Beleza? Então seriam esses caras aqui. Deixa eu subir aqui a minha chave. E vou organizar isso aqui para ficar melhor. Vou colocar aqui. Assim. Assim. E vou puxar aqui o parênteses. O código fica mais fácil de ver o código aqui. Beleza. Então eu fiz isso, eu gerei uma variável export aqui, né? Depois que eu fiz o merge vector layers. Agora o que eu preciso fazer? Agora para carregar aqui, eu vou colocar o export, só que eu vou usar a variável output aqui, que é o caminho, né? Então vou usar aqui o output, mas lembrem que aqui é só um texto, é só um caminho que ele está me dizendo. E eu preciso abrir ele como eu abri esse cara aqui, ó, QGS Vector Layer, tá? Então isso aqui vai entrar aqui, QGS Vector Layer, o caminho que eu estou dizendo para ele abrir, né? O nome que eu vou dar para ele, a hora que eu adicionar no QGIS, e assim ele já deve funcionar, tá? Então vamos fazer um teste aqui, rodando, beleza, tá aí, ó. Bem rapidinho, adicionou rapidão também. Se eu olhar aqui, ó, ele adicionou todos os meus arquivos, ó, as layers aqui, ó, 00, né, todos os meus pontos, ó, 01, 04, tenho tudo isso aqui prontinho em um arquivo só. Então, uma maneira de eu automatizar esse processo aí também e facilitar a vida. Então, trouxe uma partezinha lá do Rodrigo e uma outra partezinha de como a gente pode colocar tudo em um arquivo. Beleza, gente? Espero que tenham curtido. Curtam o vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas que puderem. Quem tiver afim de fazer os cursos aí que tem lá na Udemy, eu vou colocar uns cupons aí na descrição do vídeo. Fiquem à vontade de pegar os cupons aí e participarem dos cursos, beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tá? Tchau, galera. Falou!